Hoje você vai entrar na mente de um trabalhador egípcio que, há milhares de anos, ajudou a erguer obras tão grandiosas que ainda moldam o nosso imaginário. Vamos caminhar ao lado dele desde o primeiro raio de sol tocando o deserto, até o instante em que ele repousa, exausto, mas cheio de pensamentos sobre família, dever, fé e legado. Você vai sentir a poeira sob os pés, ouvir os sons do canteiro de obras e descobrir o que passava pela cabeça de alguém que, sem saber, estava ajudando a construir a eternidade. Se gostar desse mergulho histórico e humano, curta o vídeo, se inscreva no canal porque isso ajuda demais. Agora, respire fundo. Vamos começar essa história. Ainda havia escuridão sobre a aldeia quando ele abriu os olhos. O ar da madrugada era fresco, carregando o cheiro úmido que vinha do Nilo, como se o rio respirasse junto com aqueles que viviam de suas águas. Ele sentou-se devagar, tentando não acordar a esposa e os filhos. E por um momento permaneceu ali, ouvindo o silêncio quebrado apenas pelo canto distante de algum pássaro noturno, prestes a ceder lugar ao amanhecer. Havia algo de sagrado nesse instante, antes do nascer do sol, quando o mundo parecia suspenso e o tempo, por um breve intervalo, não exigia nada dele. Enquanto preparava o corpo para o dia, pensou no quanto dependia daquele rio. O Nilo era mais do que um curso d'água. Era pai, mãe, sustento e promessa. Sempre que o via brilhar sob a luz dourada do amanhecer, lembrava-se de como sua família sobrevivia graças às cheias anuais, que traziam fertilidade à terra e alimento para os seus, e era justamente por eles que ele se levantava tão cedo dia após dia. Pela esposa que confiava na sua força, pelos filhos que cresciam rápido demais e precisavam de um futuro mais seguro do que o que ele tivera. Antes do pert, observou o menor dos filhos dormir profundamente, com a mãozinha fechada como se agarrasse um sonho. Esse pequeno gesto renovava sua determinação. Cada bloco que ajudasse a erguer, cada corda puxada, cada passo sob o sol escaldante, tinha um significado além de si mesmo. Não se tratava apenas de trabalho, era uma forma silenciosa de proteger e fortalecer sua família. Quando saiu de casa, o céu ainda estava tingido de azul profundo. Mais uma faixa dourada já surgia no horizonte, anunciando o retorno de Ra. Ele caminhava junto de outros homens, alguns bocejando, outros conversando baixinho. Havia camaradagem naquele grupo que despertava antes de todos os outros, como se compartilhassem um segredo antigo, a construção de algo que ultrapassaria suas próprias vidas. Ele não conhecia todos os detalhes do projeto, nem compreendia completamente a engenharia envolvida, mas intuía a grandiosidade da obra. Era impossível não perceber quando se estava diante de algo que sobreviveria ao tempo. Durante o percurso, pensou no sentido daquele trabalho. Era cansativo, exigia o corpo até seus limites, mas também havia um certo orgulho que se infiltrava discretamente em seus pensamentos. Não era orgulho vaidoso, e sim um sentimento tranquilo, que nascia da percepção de que fazia parte de algo maior. Uma obra destinada ao faraó, mas também aos deuses, ao equilíbrio do mundo. A história que seria contada muito depois que ele já não estivesse mais ali. Essa ideia alimentava sua alma tanto quanto o pão matinal alimentava seu corpo. Conforme se aproximavam da construção, ele observava as sombras colossais dos blocos empilhados, ainda imóveis na penumbra. Aquela visão sempre provocava nele uma mistura de espanto e responsabilidade. Era como se cada manhã a pirâmide, ou o templo, seja qual fosse a estrutura grandiosa que ajudavam a erguer, se apresentasse de novo diante deles, lembrando-os do quanto ainda havia por fazer, mas também lembrando de tudo o que já haviam feito. Havia algo quase humano naquelas pedras gigantescas, como se conversassem com os trabalhadores, registrando seus passos, seus suores, suas pequenas histórias que se entrelaçavam à imensidão da obra. Ele ajustou o tecido que protegia sua cabeça e respirou fundo. O sol começava a surgir, tingindo o deserto de tons alaranjados. A luz atravessava o ar carregado de poeira fina, criando um brilho suave ao redor dos homens que caminhavam. Esse instante marcava o início real do dia, quando cada trabalhador assumia seu lugar e a rotina ganhava forma. Mas antes de pegar as ferramentas, ele dedicou um pensamento silencioso à família que ficara em casa, pedindo aos deuses que cuidassem deles enquanto ele cuidava de seu dever. Sabia que não tinha escolha sobre o tipo de vida que levava, mas tinha escolha sobre como encará-la. E isso mudava tudo. Enquanto se posicionava ao lado dos companheiros, sentiu uma firmeza interior que não vinha da força física, mas de um entendimento profundo. O trabalho que realizava era parte de uma corrente que atravessava gerações. Seus antepassados haviam erguido templos, cidades, canais. Ele dava continuidade a esse legado. Não era apenas um trabalhador comum. Era um elo na longa corrente que ligava o passado ao futuro. Assim que o primeiro comando ecoou, ele se preparou para começar. O dia seria longo, como sempre era. Mas o amanhecer trazia consigo a certeza de que, por mais pesado que fosse o esforço,
Havia propósito em cada gesto, e com essa convicção deu seus primeiros passos rumo ao imenso bloco que seria sua tarefa daquela manhã. Carregando consigo o peso da pedra, sim, mas também o orgulho silencioso de construir algo que permaneceria muito depois que seu próprio nome fosse esquecido. O canteiro de obras já fervilhava quando ele chegou ao seu posto. O sol ainda não ardia com toda a força, mas a movimentação era intensa. Homens transportavam cordas, niveladores, pás e cestos. Outros empurravam trenós carregados de blocos enormes, enquanto os supervisores caminhavam de um lado para o outro, atentos a qualquer atraso ou falha no ritmo. Ele se juntou ao grupo designado para aquela etapa específica da construção e, por um instante, observou o conjunto de ações que se sincronizavam quase como um organismo vivo. Era impressionante como tantos corpos, tão diferentes em tamanho, habilidade e idade, podiam trabalhar como se fossem partes de uma engrenagem invisível. Seu colega mais próximo, um homem de riso fácil, acenou ao vê-lo chegar. Aquele tipo de cumplicidade era essencial ali. Ninguém suportaria tantas horas de esforço físico sem as pequenas conversas. As brincadeiras discretas, os olhares de apoio nos momentos mais exaustivos. Eles não falavam muito naquele início de manhã, porque o foco precisava se firmar antes que o corpo começasse a falhar. Mas bastava trocar algumas palavras para lembrar que não estavam sozinhos naquele desafio. Cada um carregava preocupações pessoais, mas dentro daquele espaço, compartilhavam uma mesma missão. E isso criava uma espécie de irmandade silenciosa. O sinal dado pelos capatazes cortou o ar como uma lâmina. A presença deles era constante e inevitável. Homens duros, disciplinados, treinados para manter o ritmo do trabalho sem permitir brechas. Ele já aprendera a não enxergar neles inimigos, mas ferramentas do próprio sistema. Os capatazes não eram exatamente admirados, mas também não eram odiados. Eram parte da ordem das coisas, responsáveis por evitar o caos, como se tivessem sido moldados para carregar nas costas a responsabilidade de garantir que o faraó recebesse a obra que exigira. Ainda assim, cada trabalhador sentia aquele toque de tensão ao ouvir suas vozes, conscientes de que um pequeno erro poderia resultar em broncas severas ou horas extras indesejadas. Logo atrás dos supervisores, os escribas observavam tudo com um olhar atento, anotando números, tempos, medidas e nomes. Ele sempre prestava atenção nesses homens. Havia algo de misterioso naquela habilidade de registrar o mundo com símbolos que a maioria não compreendia. Os escribas pareciam não fazer esforço físico, mas carregavam nas mãos o poder da organização, do registro e da decisão. Era por meio deles que os trabalhadores recebiam ordens, pagamentos, tarefas. Ele não os invejava, mas respeitava profundamente a inteligência que tornava possível coordenar uma obra daquela magnitude. Quando começou a puxar a corda junto aos outros, sentiu o peso crescente do bloco mover-se lentamente. Os grunhidos dos homens se misturavam ao som das cordas esticadas, das madeiras rangendo e da areia sendo empurrada. Às vezes ele olhava para o bloco e tentava imaginar como aquela massa colossal seria posicionada com precisão quase milimétrica. Era algo que ainda o deixava intrigado. Como podiam erguer estruturas tão altas, tão regulares, tão alinhadas com o céu e com o curso das estrelas? Ele, que ajudava a mover apenas uma pequena parte daquilo, tentava conectar sua força ao conjunto. Era como tentar compreender a lógica de um ser imenso observando-o apenas pela ponta de um dedo. A engenharia que o cercava era desconcertante. Rampas inclinadas se estendiam como serpentes por entre os níveis da construção. Equipamentos simples, mas engenhosamente utilizados, multiplicavam a força humana. Equipes especializadas apareciam e sumiam conforme a necessidade do trabalho, cada qual desempenhando uma função extremamente específica. Havia homens que apenas marcavam linhas, outros que ajustavam o ângulo dos blocos, outros que cuidavam das alavancas, outros que molhavam a areia para facilitar o transporte. O trabalhador percebia como sua força tinha um papel pequeno, mas indispensável, como uma gota que mantém um rio em movimento. Enquanto empurrava o trenó ao lado de seu grupo, ouviu conversas cruzadas sobre o andamento da obra. Alguns diziam que o faraó visitaria a região em breve, outros comentavam sobre boatos de mudanças na chefia de alguns setores. Essas informações circulavam como vento entre as pedras, algumas verdadeiras, outras apenas especulações nascidas do cansaço e do desejo de acreditar que algo novo poderia tornar o trabalho mais fácil ou mais leve. Ele não se apegava muito a essas vozes, mas gostava de ouvi-las. Elas davam vida aos intervalos, quebrando a monotonia física com imaginações que tornavam o dia menos áspero. Ao observar seus colegas de trabalho, percebeu como cada um reagia de forma diferente ao peso da rotina. Havia aqueles que se entregavam ao esforço com determinação silenciosa, outros que reclamavam baixinho, alguns que tentavam transformar o cansaço em humor, e uns poucos que se mantinham distantes,
imersos demais em seus próprios pensamentos. Mas todos, sem exceção, conheciam a importância de sua presença ali. Mesmo sem entender completamente a grandeza da obra, sentiam que estavam contribuindo para algo que não desapareceria com o tempo. Em um breve momento de pausa, ele se afastou um pouco para beber água. Olhou para a estrutura que se erguia diante dele, e a visão quase o deixou sem palavras. A cada dia, o canteiro mudava. Novos níveis surgiam, novos blocos tomavam seus lugares, e a sombra projetada pela construção ficava mais longa, mais imponente. Ele sentiu uma mistura de humildade e orgulho. Humildade por perceber o tamanho do projeto, e orgulho por saber que de alguma forma sua força estava eternamente registrada ali. Mesmo que ninguém jamais soubesse seu nome, logo o chamado ressoou novamente, e ele retornou à linha de trabalho. O dia ainda estava longe de terminar, e havia muito a ser feito. Mas enquanto reencontrava seu lugar entre os colegas, sentiu que, apesar do esforço extremo, havia uma estranha sensação de pertencimento. Ele fazia parte daquela máquina gigante, parte do ritmo que movia pedras, erguiam paredes e redefinia a paisagem. E enquanto a poeira se levantava ao seu redor, ele descobria pouco a pouco onde sua vida se encaixava dentro daquele sistema monumental que parecia respirar por conta própria. O calor começou a crescer como uma onda silenciosa, primeiro aquecendo a pele, depois penetrando fundo nos músculos até finalmente ocupar tudo. Era sempre assim. O sol do Egito não tinha pressa, mas também não tinha piedade. Quando alcançava o topo do céu, parecia derreter o ar, fazer a superfície das pedras vibrar, transformar cada respiração em um esforço. Ele já conhecia essa sensação desde a infância, porém nunca se acostumava completamente. O corpo aprendia a resistir, mas a alma ainda lutava contra a exaustão que se acumulava desde as primeiras horas da manhã. O peso das ferramentas parecia aumentar ao longo do dia. A enxó, a alavanca, as cordas grossas, todas ganhavam uma densidade quase cruel, como se absorvessem o cansaço dos trabalhadores que as tocavam. Ele ajustou a posição das mãos, tentando evitar que a corda queimasse a pele. Era um gesto repetido tantas vezes que se tornara automático, mas ainda assim exigia concentração. Cada tração precisava ser firme e coordenada, precisa. Um deslize poderia ferir alguém, ou pior, atrasar um processo que levava dezenas de homens a trabalharem em sincronia. Enquanto puxava, empurrava ou levantava, sentia o coração bater com força no peito, quase pulsando junto com os gritos de comando ecoando pelo canteiro. Havia momentos em que seu corpo protestava silenciosamente, implorando por uma pausa. O suor escorria pelos braços e pelo rosto, misturando-se à poeira fina que grudava na pele como uma segunda camada. Às vezes, quando o sol atingia certo ângulo, era possível ver partículas douradas flutuando diante de seus olhos, cintilando como minúsculos fragmentos de luz. Ele gostava de acreditar que eram presentes do Deus Sol, pequenas lembranças de que Ra observava todos ali, menos até os mais humildes. Mesmo assim, havia horas em que a fraqueza ameaçava vencê-lo. Seus músculos tremiam, seus ombros ardiam, e o ar parecia rarefeito, como se alguém tivesse roubado parte do oxigênio para si. Nesses momentos, ele se lembrava da fragilidade humana. Por mais fortes que fossem, todos os homens ali eram feitos de carne e esperança, e não de pedra como os monumentos que construíam. Ele achava curioso como o corpo podia ser tão resistente e tão vulnerável ao mesmo tempo. Bastava um golpe no ângulo errado, uma queda, um calor mais intenso que o habitual, e a vida podia escapar com a mesma rapidez que a água escorria entre os dedos. Ainda assim, havia algo dentro dele que empurrava para frente. Talvez fosse a lembrança da família. Talvez fosse a educação religiosa que o ensinara a aceitar o trabalho como parte da ordem divina. Ou talvez fosse o sentimento mais profundo de que, apesar de toda a dor, havia significado naquele esforço. Ele nunca saberia exatamente qual desses fatores pesava mais, mas todos se entrelaçavam dentro dele, formando uma determinação silenciosa que o impedia de desistir. Durante uma pausa breve, ele se sentou à sombra de um bloco recém-posicionado. Não era sombra fresca. Na verdade, era apenas um alívio sutil do sol direto, mas já era o suficiente para recuperar parte das forças. Ele fechou os olhos por um instante, tentando ouvir algo além dos sons da obra. O vento que passava fraco e quente trazia consigo o cheiro do deserto. Ele pensou em como aquela paisagem árida escondia segredos antigos, histórias enterradas que talvez nunca fossem descobertas. E então, de forma inevitável, pensou no que aconteceria com o que estavam construindo ali. Seria possível que aquela estrutura sobrevivesse ao tempo, que resistisse às gerações, às tempestades, às mudanças dos governantes, às guerras futuras? Ele não tinha como imaginar o mundo daqui a séculos, mas havia um instinto natural dizendo que sim. A obra era grande demais, sólida demais, cuidadosamente planejada demais para desaparecer facilmente. Ele sabia que estava testemunhando algo raro,
Um projeto concebido não para durar uma vida, mas para durar irás. Esse pensamento sempre mexia com ele. Era estranho saber que os blocos que carregava com tanto esforço seriam vistos por pessoas que ainda nem existiam. Talvez, muito depois de sua morte, alguém tocaria aquelas pedras e tentaria imaginar quem as ergueu. Ele não seria lembrado por nome, mas estaria ali de certa forma. Seu suor ficaria impregnado na história. Sua força seria parte invisível da estrutura. Era uma imortalidade peculiar, não a dos faraós, não a dos deuses, mas uma imortalidade compartilhada entre inúmeros trabalhadores anônimos que moldavam o mundo com suas mãos. Quando se levantou novamente para continuar, sentiu o corpo pesar mais do que antes. Cada articulação parecia protestar. O tecido que envolvia sua cabeça estava encharcado de suor, e os pés pareciam pulsar dentro das sandálias desgastadas. Mas havia uma calma estranha dentro dele, quase como se o próprio cansaço revelasse a grandeza daquilo que estava fazendo. Trabalhar até o limite era, de certo modo, uma prova de que estava contribuindo com algo que valia a pena. As horas seguintes avançaram como um rio lento e insistente. O sol desceu apenas um pouco, mas continuava inclemente. A poeira subia em pequenas nuvens sempre que um grupo deslocava um bloco ou nivelava o chão. O ar tremulava sobre as superfícies quentes, criando ilusões de movimento. Seus braços, dormentes por causa do esforço repetitivo, pareciam agir por conta própria, guiados pela memória do trabalho. E no meio desse torpor físico, pensamentos íntimos brotavam como sementes teimosas. Ele pensou na própria vida, na brevidade dela, nos medos que carregava. Mas junto a isso vinha também a esperança. Uma esperança simples, quase ingênua, mas poderosa o bastante para sustentá-lo. A esperança de ver os filhos crescerem com saúde. A esperança de que a obra terminasse e trouxesse prosperidade à região. A esperança de que, mesmo sem glória pessoal, ele tivesse sido parte de algo que o superasse em grandeza. Quando o capataz gritou novamente chamando-os de volta ao movimento, ele respirou fundo. O dia ainda tinha muito para exigir, mas ele se ergueu com a dignidade silenciosa de alguém que entende o valor do próprio esforço. E, ao retomar sua posição, percebeu que, apesar do calor, do peso e da dor, ainda havia luz dentro dele. Uma luz que, assim como o monumento, talvez também sobrevivesse ao passar das gerações. Enquanto o sol começava a descer lentamente no céu, tingindo o horizonte com tons quentes, a obra assumia um ritmo diferente. O calor extremo já não oprimia tanto, mas o cansaço acumulado fazia os músculos pesarem como se fossem feitos de barro recém-modelado. Mesmo assim, havia algo naquele período do dia que despertava pensamentos mais profundos, quase como se a proximidade da noite abrisse espaço para a introspecção. E, à medida que ele continuava trabalhando, sua mente se voltava para aquilo que sustentava não apenas o Egito, mas também o sentido da própria existência. Os deuses. A presença divina permeava cada gesto, cada respiração, cada etapa da obra. Ele não precisava ver estátuas ou ouvir sacerdotes para lembrar disso. Bastava erguer os olhos para as cores do céu ao entardecer. A atmosfera parecia carregada de significado. Era impossível mover pedras destinadas ao faraó sem pensar na vontade dos deuses que guiavam o destino de todas as coisas. Ele imaginava como Ra observava o canteiro do alto de sua barca solar, atravessando o firmamento, espalhando luz sobre as mãos humanas que trabalhavam abaixo. Às vezes gostava de imaginar que o próprio Deus do Sol sorria ao vê-los cumprir uma tarefa tão grandiosa. Mas não era apenas Ra que habitava seus pensamentos. Ele lembrava-se de Osíris, senhor do mundo subterrâneo, governante da vida após a morte. Acreditava que todo esforço justo era registrado de algum modo, que o coração humano seria pesado um dia na balança de Maiote, e que a verdade de suas ações contaria mais do que qualquer monumento físico. A lembrança dessa balança trazia um tipo de consolo. Mesmo sendo um trabalhador simples, sem títulos ou riquezas, ele acreditava que sua honestidade e sua dedicação seriam reconhecidas além da vida terrena. A ideia da morte não o assustava como poderia assustar outros povos. Para ele e seus semelhantes, morrer era atravessar um portal para outra forma de existência. E pensar nisso, em meio ao trabalho, quase o fortalecia. Se seu corpo estava fadado a sofrer o desgaste do tempo, se sua respiração um dia cessaria, ainda assim sua alma poderia seguir um caminho luminoso, desde que se mantivesse fiel aos princípios de Maiote. Essa convicção o ajudava a suportar o esforço diário. Era como se cada bloco movido representasse não apenas uma contribuição para o mundo físico, mas também uma pequena oferenda ao equilíbrio universal. E então havia o faraó. A figura dele sempre pairava sobre o imaginário coletivo, como alguém que vivia entre os homens e os deuses. Ele nunca chegara perto de um soberano, nunca ouvira sua voz diretamente, mas isso não diminuía a reverência que sentia. Via o faraó como o eixo que conectava o céu e a terra,
o guardião da ordem, o representante vivo da vontade divina. Erguer um monumento para ele era ao mesmo tempo um ato de devoção e de dever. Não era apenas uma construção, era uma afirmação de fé, uma forma de consolidar o pacto entre o povo e o cosmos. A grandiosidade da obra reforçava esse sentimento, enquanto observava uma equipe posicionar um bloco gigantesco com precisão surpreendente. Ele se perguntava se os deuses enxergavam esse esforço como um reflexo do próprio universo, cada parte encaixada para formar um todo harmonioso. Maat, a deusa da ordem e da verdade, não era apenas um ideal religioso, mas uma força natural que mantinha o mundo funcionando. E ele acreditava que, ao contribuir para a obra, estava ajudando a manter essa harmonia. Sua força, tão pequena diante da imensidão da perspectiva divina, ainda assim tinha peso no equilíbrio geral. Às vezes imaginava a vida após a morte com uma riqueza de detalhes. Via-se atravessando campos verdes e férteis, iluminados pela luz suave do além, onde os mortos justos continuavam suas vidas em paz. Sonhava em reencontrar parentes, amigos e até desconhecidos que tinham partido antes. Pensava nisso enquanto sentia as mãos doerem, enquanto o suor escorria pelo pescoço. A esperança de alcançar aquele reino sereno dava uma doçura inesperada às horas mais duras do dia. Ele gostava de acreditar que, se continuasse seguindo os princípios do equilíbrio, seu nome, menos mesmo que ninguém o lembrasse, seria conhecido pelos deuses. Quando olhava para a obra, começava a perceber que, de alguma forma, ela também tinha uma alma. Era como se as pedras ganhassem vida conforme se sobrepunham. Havia propósito em cada ângulo, cada alinhamento. Os arquitetos haviam planejado tudo para acompanhar o trajeto dos astros, as estações, os ciclos eternos que regiam o universo. Essa ideia o impressionava profundamente. Enquanto ele carregava um simples bloco, outros homens estudavam os céus para determinar o posicionamento exato. Juntos, criavam algo que era ao mesmo tempo físico e simbólico. A espiritualidade não era para ele algo distante, restrito aos templos ou às palavras dos sacerdotes. Era uma presença constante, viva, que habitava os gestos mais simples, a maneira como alinhava uma pedra, como acatava o comando do capataz, como ajudava um colega enfraquecido. Tudo isso era parte do fluxo que sustentava Maat. A vida, com todas as suas dificuldades, fazia sentido dentro dessa ordem maior. E quando percebia isso com clareza, a dor no corpo parecia diminuir um pouco. Enquanto o dia avançava para o fim, ele sentia que o trabalho adquiria outro tom. A luz alaranjada do entardecer transformava a construção em algo quase sagrado, como se revelasse por um breve instante o verdadeiro propósito da obra. Os homens continuavam movendo os últimos blocos, suas sombras alongadas formando linhas que se misturavam às formas da construção. Ele respirou fundo, sentindo o ar quente entrar nos pulmões, e refletiu sobre como vivia em um mundo onde tudo tinha sentido, mesmo quando o cansaço ameaçava apagar a clareza dos pensamentos. Ao retomar sua posição, sentiu que, apesar de ser apenas um trabalhador entre muitos, sua fé o elevava de alguma forma. E, enquanto continuava a dar forma ao monumento, compreendia que sua existência estava ligada à ordem eterna que mantinha o cosmos em equilíbrio. Era uma sensação profunda, silenciosa, que o acompanhava mesmo quando o corpo queria desistir. Porque no fim ele não estava apenas construindo uma obra para o faraó, estava ajudando a sustentar o próprio tecido do universo, deixando um traço leve, mas real, no grande livro da eternidade. As pausas eram curtas, mas preciosas. Eram nesses momentos que o peso do trabalho parecia aliviar-se por alguns breves minutos, permitindo que os pensamentos encontrassem espaço para respirar. Ele se sentou perto de outros companheiros, sob um trecho de sombra formado por um bloco recém-alinhado. O ar ainda era quente, mas pelo menos não queimava a pele. Os homens conversavam entre si com vozes mais leves, como se por um instante pudessem esquecer a dureza do dia. Havia risadas abafadas, pequenas provocações amistosas, comentários sobre a velocidade da equipe ou sobre algum capataz mais impaciente. Essas conversas simples tinham o poder de aproximá-los, criando laços que sobreviviam ao cansaço. Um dos colegas comentou sobre a colheita em sua aldeia, lembrando do cheiro dos campos molhados após a cheia do Nilo. Outro falou dos filhos que estavam quase na idade de iniciar aprendizados na comunidade. Ele ouviu tudo com atenção, sorrindo de vez em quando. Mas sua mente começou a viajar para longe, voltando à sua própria aldeia. Lembrou-se das casas de tijolos de barro secando ao sol, dos canais que serpenteavam entre os campos, das mulheres carregando jarros de água nos ombros e das crianças correndo descalças pela terra úmida. A lembrança trouxe um misto de nostalgia e conforto. Tsunami, que costumava cantar melodias simples enquanto preparava as refeições. Lembrou-se de como ela dizia que a vida era como o fluxo do Nilo, às vezes tranquila, às vezes violenta,
mas sempre seguindo adiante. Esse conselho ecoava nele sempre que enfrentava dias particularmente difíceis. Também recordou o pai, que havia trabalhado em outra grande obra anos antes. Ele não falava muito sobre isso, mas havia no seu olhar uma espécie de serenidade orgulhosa quando mencionava o trabalho. Talvez por isso, desde pequeno ele imaginasse que um dia também contribuiria para algo grande. E agora estava ali, repetindo um ciclo familiar sem perceber completamente que já fazia parte de uma linhagem silenciosa de construtores. Durante a pausa, seus pensamentos também se voltaram para o futuro. Não o futuro distante, mas o imediato, como estaria sua família naquele exato momento. Teriam água suficiente para o dia? Os filhos estariam ajudando a mãe ou brincando perto da margem do rio? Ele sentia uma inquietação suave, não de medo, mas de responsabilidade. Sabia que tudo o que fazia ali sob aquele sol impiedoso tinha como propósito garantir que nada faltasse aos que dependiam dele. Era essa preocupação constante que o mantinha firme mesmo quando o corpo fraquejava. Às vezes permitia-se sonhar um pouco. Imaginava juntar algum dinheiro para melhorar a casa, comprar utensílios novos, talvez até conseguir mais terra para o cultivo. Eram desejos modestos, mas para ele representavam uma espécie de vitória. Não esperava riquezas ou glórias. Queria apenas estabilidade e prosperidade suficiente para que sua família tivesse um futuro mais suave que o dele. Esses sonhos simples eram como pequenas tochas acesas no meio da escuridão do esforço diário guiando-o para frente quando tudo parecia pesado demais. Quando a pausa terminou, ele se levantou com relutância, mas com uma calma renovada. Enquanto caminhava de volta à sua posição, percebeu algo curioso dentro da obra. O tempo parecia fluir de maneira diferente. Havia dias em que as horas passavam lentas, como o escoar da areia dentro de uma ampulheta gigante. Em outros, o trabalho parecia durar apenas um piscar de olhos, e de repente já era tarde outra vez. Ele não sabia se esse fenômeno era fruto do cansaço, da repetição dos movimentos, ou da própria grandiosidade da obra, que parecia engolir o tempo assim como engolia milhares de blocos. A monumentalidade do lugar criava uma sensação estranha de imensidão e intimidade ao mesmo tempo. Em alguns momentos ele se sentia minúsculo diante das paredes crescendo ao seu redor. Em outros, sentia como se fizesse parte da própria estrutura, como se seu ritmo interno estivesse se ajustando ao crescimento da construção. Era como se aquela obra estivesse moldando não apenas as pedras, mas também os homens que a erguiam. O tempo circulava ali dentro com outra lógica, como se obedecesse a regras próprias, definidas pela grandeza do projeto. Enquanto puxava uma corda ao lado de outros trabalhadores, notou que cada passo marcava uma espécie de ritual. Não era apenas um movimento físico. Era quase um cântico silencioso. Uma coreografia repetida milhares de vezes e ao mesmo tempo sempre nova. Cada gesto criava uma lembrança, uma pequena marca na memória coletiva daquele grupo. Ele sabia que, quando fosse mais velho, lembraria desses dias com surpresa, talvez até com orgulho, daquilo que suportou e daquilo que ajudou a criar. Em um momento mais calmo, olhou para o céu tingido pelo entardecer e pensou sobre a passagem do tempo fora dali. Na aldeia, as estações moldavam o cotidiano. As cheias, as colheitas, os festivais, tudo seguia um ciclo previsível. Aqui, porém, os dias eram engolidos pela construção. A obra parecia ter o seu próprio calendário, como se cada bloco colocado substituísse a necessidade de meses ou anos. Ele imaginava que, quando retornasse definitivamente para casa, talvez tivesse dificuldade em reconhecer o ritmo da vida comum. Aos poucos a luz desvanecia e a sombra das pedras alongava-se no chão. Mesmo exausto, sentia que aquele ambiente o transformava. Aprendia a observar melhor, a sentir mais profundamente, a valorizar detalhes simples como o gosto da água fresca ou a brisa que soprava no momento certo. No meio do suor e do esforço bruto, descobria pensamentos que nunca teria em outro lugar. Era como se a construção gigantesca fosse, além de tudo, uma escola silenciosa que ensinava paciência, humildade e resistência. Quando os capatazes anunciaram que o dia estava chegando ao fim, ele sentiu uma mistura de alívio e continuidade. O trabalho terminava por algumas horas, mas sua mente ainda carregava tudo o que havia vivido naquele dia. E, enquanto caminhava em direção à saída, percebeu o quanto se tornara parte daquela obra, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, humanamente. Ali entre as pedras colossais, o tempo ganhava novas formas, e ele próprio parecia mudar com elas, construindo não apenas um monumento, mas também uma versão mais profunda de si mesmo. O fim do dia chegava aos poucos, como um véu que ia descendo sobre a imensidão da obra. O sol escorregava em direção ao horizonte, tingindo as pedras com tons dourados e avermelhados, como se a própria luz desejasse repousar sobre aquilo que os homens haviam erguido com tanto esforço.
As sombras, longas e silenciosas, formavam caminhos escuros entre os blocos, e o vento noturno começava a soprar com uma suavidade que parecia acariciar a pele marcada pelo trabalho. O trabalhador limpou o suor do rosto, respirou fundo e sentiu o ar fresco tocar seus pulmões, trazendo uma paz que raramente aparecia durante o dia. Os capatazes, agora com vozes mais brandas, anunciavam o encerramento. Cordas eram largadas, ferramentas descansavam no chão, grupos se dispersavam como ondas que recuam após bater na margem do rio. Havia um silêncio particular nesse momento. Não a ausência de som, mas uma mudança de ritmo. Como se o próprio ambiente reconhecesse que aquela batalha diária havia terminado. Ela observou, por alguns instantes, o colossal conjunto de blocos diante de si. Era impossível não sentir uma mistura de cansaço e reverência. Ali estava uma parte de si mesmo, solidificada em pedra, caminhando em direção à saída. Ele sentiu o corpo pesar como se fosse feito dos mesmos materiais que carregara o dia inteiro. Mas havia também uma leveza interior, quase espiritual, que guiava seus passos. Era a sensação de dever cumprido, de ter contribuído para algo que sobreviveria muito além de sua existência. Um pensamento que surgia lentamente, como uma brasa acesa num canto da mente. Cada bloco colocado não era apenas trabalho físico, era uma marca no tempo. E esse tempo tão estranho dentro da construção parecia, agora, se reorganizar ao redor dele. A trilha de volta para casa era longa, mas familiar. Ele caminhava ao lado de outros trabalhadores, todos em silêncio, cada um imerso em suas próprias reflexões. O chão ainda quente liberava um cheiro terroso, misturado ao aroma distante de comida sendo preparada nas aldeias. O céu tornava-se violeta, depois azul profundo, enquanto as primeiras estrelas surgiam tímidas, como pequenos olhos observando os homens que regressavam. Ele sentia uma espécie de acolhimento nesse retorno, como se o próprio entorno reconhecesse o esforço humano diante da grandiosidade da obra. Ao avistar sua aldeia ao longe, seu coração se aquietou. As luzes fracas das lamparinas tremulavam como pequenos faróis na escuridão. A visão truli, uma sensação imediata de pertencimento. Ali estava o mundo que lhe pertencia de verdade. A casa simples, o cheiro do pão assando, o riso das crianças, o som da água sendo derramada em jarros de cerâmica. Nada grandioso, nada monumental, mas tudo precioso. Era esse contraste entre a imensidão da obra e a delicadeza da vida cotidiana que lhe ensinava, todos os dias, a entender seu lugar no mundo. Quando finalmente atravessou a entrada da aldeia, foi recebido por olhares cansados, sorrisos breves e cumprimentos silenciosos. Todos ali sabiam o que significava retornar depois de um dia naquela construção. Era como se cada um carregasse invisivelmente uma pedra nas costas, não física, mas simbólica. Conversas curtas surgiam aqui e ali, perguntas sobre o andamento da obra, comentários sobre o calor do dia, relatos sobre pequenos acontecimentos domésticos, mas ele permanecia quieto, saboreando o simples ato de estar de volta. Em casa encontrou o abrigo que sempre ansiava. A família o saudou com ternura, e ele sentiu uma onda de gratidão profunda. Sentou-se devagar, sentindo as pernas ainda trêmulas, e aceitou a tigela de comida quente que lhe foi oferecida. O sabor parecia mais rico depois de tantas horas ao sol. A comida restaurava o corpo, mas o olhar daqueles que amava restaurava sua alma. Era ali, naquele pequeno círculo de afeto, que ele compreendia a razão de seus esforços. Quando a noite avançou e o silêncio tomou conta da aldeia, ele se deitou no chão coberto por esteiras simples. O teto de madeira mal vedava o céu, e entre as frestas, ele podia ver estrelas brilhando. Pensou no dia que terminava, nas pedras que havia tocado, nos blocos que ajudara a erguer, e em como, de certo modo, tinha deixado um pedaço de si em cada gesto. Não apenas suor, mas tempo, memória e vontade. Aquilo que parecia apenas trabalho se tornava, na verdade, uma forma de eternidade. Refletiu sobre como cada bloco elevado era também uma elevação de sua própria história. Ele não seria lembrado pelo nome, não teria seu rosto esculpido em parede alguma, mas sua presença estava ali, fincada na base de algo grandioso. Era uma eternidade silenciosa, impessoal, mas que paradoxalmente o preenchia de sentido. Compreende aquilo? Mesmo os homens comuns, aqueles que nunca seriam mencionados pelos escribas, deixavam marcas profundas no mundo simplesmente por existirem e por trabalharem em algo maior que si mesmos. O cansaço finalmente o envolveu, suave como um cobertor invisível. Seus olhos pesaram e sua respiração se tornou lenta e constante. Antes de adormecer, deixou que um último pensamento o atravessasse. Talvez essa obra monumental não fosse apenas um testemunho do poder dos reis ou da fé dos povos, mas também uma homenagem a todos os homens, silenciosos, que dia após dia davam partes de suas vidas, para que o impossível se tornasse real. E nesse pensamento encontrou uma forma simples e profunda de paz. Assim, enquanto a noite envolvia a aldeia,
Ele adormecia sabendo que, no grande tecido do tempo, sua história menos humilde, silenciosa, trabalhadora menos se entrelaçava para sempre com a pedra eterna que ajudava a erguer. Cada bloco era um testemunho, cada gesto uma lembrança, e o monumento que crescia ao longe carregaria, para sempre, algo que nascera dentro dele.